porra é essa? Perfume. Perfume de quê? Hum? Perfume de quê? Perfume pra gente. Por que trancou? Hã? Por que você trancou o carro? Tem disposição? Disposição de quê? Disposição. Vou testar um pouquinho aqui pra ver se é útil. Vai sustentar? Bota essa porra, irmão. Sou selva, irmão. Selva. É o quê? Sou selva, Você é o quê, Sou Afro? selva, porra. Você é selva? Selva. Você é o quê? Sou selva. Pronto, selva. Sustenta? Sustento. Olha.